Oi, gente, vamos conversar sobre artrópodes hoje. Então, o filo chama artrópoda e o nome já explica tudo. Artro quer dizer articulado, podos quer dizer pé, então eles têm apêndices locomotores articulados, certo? É um grupo que tem várias características que são super marcantes. Essas características são muito fáceis de identificar. Eu bato o olho no artrópode, eu sei que ele é um artrópode. Por quê? Porque ele apresenta uma segmentação evidente, eu consigo enxergar as articulações do exoesqueleto dele, eu consigo ver que ele tem um exoesqueleto. E aí várias outras características marcantes nesse grupo que vão conferir para eles esse sucesso evolutivo. É o grupo mais abundante em número de espécies e em número de indivíduos. Eles habitam ambiente terrestre, aquático, doce, de água salgada também. E aí, características gerais. Primeiro, eles são triblásticos, ou seja, 3 folhetos embrionários. Eles são celomás verdadeiros, permite aquela complexidade interna que a gente já conversou. Eles têm uma segmentação evidente, e aí a gente consegue observar a simetria bilateral com um sistema nervoso ganglionar ventral. Então, tem um gânglio cerebroide na região da cabeça, e aí vários gânglios que vão acompanhando os segmentos do corpo deles. O corpo deles tem geralmente cabeça, tórax e abdômen, sendo que essas peças podem ser fundidas em outras subpeças. Então, posso ter cefalotórax, que é a fusão de tórax e cabeça, posso ter tronco, que é a fusão de abdômen e tórax. Justamente pelo fato deles apresentarem exoesqueleto, e esse exoesqueleto é feito de quitina, é uma secreção, não é um exoesqueleto vivo, um polissacarídeo que forma uma camada superior no corpo deles. Eles apresentam uma limitação. No momento de crescer, eles vão descartar o exoesqueleto antigo e deixar o exoesqueleto novo que eles já formaram por baixo crescer para eles poderem aumentar o tamanho do corpo. Então, vamos ver como que isso funciona. Olha só, aqui embaixo, tá vendo? A gente tem... Só para variar, tô procurando meu dedo. A gente tem aqui uma camada de pele, exoesqueleto, a pele propriamente dita, com as celulinhas, certo? Vai liberar um fluido. Esse fluido, ele vai dar uma distância entre a pele deles e o exoesqueleto. Um novo exoesqueleto vai ser produzido por baixo do antigo, e aí eles vão sair de dentro do antigo abrindo uma costura, geralmente na região das costas. Aí depende de cada espécie, o formato da costura que eles vão abrir. E aí eles vão sair de dentro do exoesqueleto antigo e vão expandir o exoesqueleto novo com ar, sendo animais terrestres, com água, sendo animais aquáticos, para que eles consigam deixar o exoesqueleto um pouquinho folgadinho enquanto ele solidifica, para que eles possam ter espaço dentro disso para poder aumentar o tamanho do corpo, para crescer, tá? Então, eles vão crescer em saltos. Olha só. Crescimento de um animal que não apresenta exoesqueleto, ou pelo menos que o exoesqueleto não cobre o corpo todo, e o crescimento de um artrópode. Então, a partir do momento que eu faço a muda, crescimento brusco, aí fica estacionado, faz a muda, outro salto de crescimento, tudo bem? E geralmente isso acontece em momentos onde o alimento é abundante e tal, e o animal fica vulnerável nesse momento de muda, certo? Vamos observar aqui, olha, alguns animais com seus respectivos exoesqueletos descartados. A gente chama de exúvia isso, tá? Então, olha aqui, ó. A exúvia da cigarra e a cigarra que fez a muda, que fez a ecdise, muito maior o tamanho dela, ó. E esse formato já é o adulto, ela já tem asas aqui na forma adulta, já terminou de amadurecer. E aqui ela não tinha asas ainda, era uma ninfa, certo? Aqui embaixo, ó, tem um gafanhoto fazendo uma muda, ainda não expandiu o corpo, acabou de sair. Então, a muda é essa parte branca e aí o gafanhoto. Aqui em cima, ó, esse coloridinho é o exoesqueleto descartado, a exúvia do camarão. E aqui o camarão tá em azul, ainda não amadureceu, o exoesqueleto dele ainda não solidificou, então ainda tá com essa cor meio, sei lá. Aqui tem um louva-a-Deus, ó. Você pode reparar que o abdômen dele é mais flexível, então tá meio desmontadinho na parte do abdômen, o exoesqueleto dele, descartado. Aqui embaixo, ó, em cima o exoesqueleto e embaixo o siri, bem maior de tamanho. Tá vendo, ó? Ele tá saindo de dentro do exoesqueleto, olha que legal. Muito legal. E aqui, olha que linda essa peça, que é um exoesqueleto de um escorpião. Foi descartado e fica montadinho, perfeito, assim. Muito divertido. Vamos ver evolução, então, dos artrópodes.
O grupo dos artrópodes faz parte de um outro grupo, de um taxon maior, mais amplo, que é o Panartrópoda. Panartrópoda é um taxon que inclui Onychophora, os organismos que incluem os Peripatídea aqui, desculpa, aí os tardígrados e aí os artrópodes. Então, são 3 grupos que são aparentados, certo? Esse grupo aqui, ó, a gente consegue observar que esse animal é bem semelhante a um poliqueto. Não parece um elo perdido entre o poliqueto e uma centopeia, por exemplo? Muito legal, né? Bem flexível o corpo deles e tal, mas eles têm essas patinhas aqui que já tem um formatinho parecido com o formato de uma centopeia ou de um miriápode. Aqui embaixo, o tardígrado. Gente, o tardígrado é um animal incrível. Então, são organismos super complexos, mas muito, muito pequenos, microscópicos, e eles conseguem sobreviver a condições super adversas de sobrevivência e são aparentados dos artrópodes. Então, são animais super primitivos, mas ainda existem até hoje, tudo bem? E aí aqui, ó, a gente consegue ver, tudo que está em preto não é artrópode. São animais aparentados, fazem parte do grupo Panartrópoda, mas não fazem parte dos artrópodes propriamente. Não fica pirando nesses nomes, tá, gente? Não vai cair. É só para situar vocês evolutivamente nos grupos. E aí a gente vê lá em cima o primeiro grupo coloridinho, que são as aranhas do mar, que não são aranhas, mas vivem no mar. E aí logo depois disso, quelicerados, que tem aí no exemplo um límulo, que é um caranguejo de ferradura, e uma aranha. Aí o grupo que está em verde, que são os miriápodes, que a gente conhece por centopeias, lacraias, piolhos de cobra. E aí, para baixo disso, os animais que estão em marrom, pardo, são os insetos, e os que estão em azul são os crustáceos. Crustáceo e inseto formam um taxon só, que chama Pancrustácea, tudo bem? E é o grupo dentro dos artrópodes também mais abundante em número de indivíduos e de espécies. Bom, vamos ver os quelicerados. Gente, qual que é o lance dos quelicerados? Eles têm quelíceras. Não, é sério? Sim, é sério. Eles têm quelíceras, eles eram chamados de aracnídeos antigamente, mas não são mais chamados assim, porque a característica que todos eles apresentam em comum é justamente a quelícera. Olha só, o corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen, então o tórax e a cabeça e o tórax formam uma peça só, e a outra peça é o abdômen, e os apêndices locomotores, as patas, no caso, saem do tórax. Eles não têm antena. Eles têm olhos que são olhos simples, mas muitas vezes mais de um par de olhos. No caso das aranhas, geralmente são 4 pares de olhos, 8 olhos, 4 pares de patas, 4 pares de olhos, pra combinar. E também não apresentam antenas. Tudo bem? Tem vários artrópodes quelicerados que são venenosos, produzem veneno e utilizam esse veneno para se defender ou para obter alimento. Olha a aranha, gente. A gente consegue ver aí as quelíceras, são essas estruturas bem gordinhas que tem na parte da cabeça dela, na frente da cabeça dela. Aí, logo depois disso, tem o cefalotórax, eu consigo ver os olhinhos, são bem pequenininhos, no caso das caranguejeiras, na parte de cima do cefalotórax. E aí temos 4 pares de patas, sempre, e temos também um par de pedipalpos. Tem uma coisa que parece uma pata, lembra uma pata, mas sai da lateral da boca e elas usam para manusear o alimento. Não são patas, são pedipalpos, que tem função de reprodução nos machos e também tem função de manipulação dos alimentos em todas as aranhas, machos e fêmeas. Nesse caso aí, essa aranha é uma fêmea, porque o pedipalpo dela termina parecendo, vai afunilando em relação à base, como se fosse um dedo. No caso dos machos, ele tem um bulbo na ponta. Todas as aranhas fazem teia. A questão é, às vezes elas usam essa teia para formar uma armadilha e às vezes elas usam a teia somente para deixar um fio guia, ou para prender a presa, ou para proteger os ovos, ou enfim, para se locomover de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, essas coisas. Tudo bem? Mas sempre elas produzem teia. Tem as fiandeiras, que são glândulas que produzem uma substância que é líquida quando é liberada e logo que entra em contato com o ar ela já vai solidificando. Olha isso daí. Isso daí não é uma aranha, isso é um opilião, que é um bicho, um quelicerado, um grupo, né, de quelicerados, muitas espécies de opiliões diferentes, vários deles se alimentam de outros animais e vários são herbívoros também. Tem opilião que é detritívoro, tem muitos tipos diferentes, mas eles não são venenosos, não são perigosos para os humanos e são muito comuns no chão da floresta, de verdade. Olha aí, gente, um exemplo de cada grupo, mais ou menos, mas enfim, dos grupos mais importantes de quelicerados. Então, temos uma aranha,
no canto superior esquerdo. Depois um carrapato, que é um carrapato estrela nesse caso, é perigoso porque ele pode transmitir doenças como rickettsia, febre maculosa, né? Então são animais que sugam sangue de outros animais, aves e mamíferos geralmente, mas também tem carrapato de cobra, carrapato de lagarto, de tudo quanto é bicho, tá? Tendo sangue, ele consegue usar para se alimentar. Temos um ácaro, que é um bicho que é microscópico também. É estranho a gente pensar em um animal microscópico, né? Mas enfim. Aí temos um opilião, aí na parte de baixo da imagem temos um opilião. A gente consegue ver as quelíceras dele em amarelo. A gente está vendo bem evidente as quelíceras em amarelo. E aí depois um escorpião, que eu consigo ver que tem pedipalpos com pinças, com quelas. E aí as patas, que são 4 pares, sem quelas. E aí o cefalotórax com os olhinhos em cima e o abdômen segmentado, bem evidente, consigo ver, dividido em 2 partes. É uma parte mais achatadinha, próxima do tórax, a primeira parte do abdômen, e depois uma parte mais alongada, formando uma cauda que termina no telson, que é a parte que inocula o veneno dos escorpiões. Gente, esse é um quelicerado atípico, peculiar, ele é muito incomum pra gente, mas ele é um organismo chamado de límulo ou caranguejo de ferradura. O sol é louco por eles. E você consegue ver aqui, ó, cefalotórax e abdômen. E o abdômen deles é como o dos escorpiões, divididos em 2 segmentos. Então, tem uma parte anterior e aí tem uma parte posterior que forma essa cauda. Quando a gente vira a parte e observa a face ventral do límulo, a gente consegue ver as patinhas dele. Os apêndices locomotores, eles são dotados de quelinhas também, de pincinhas. Muito legal esse bicho. E o sangue deles é azul. Aranhas. As aranhas e escorpiões, aqui a gente está mostrando só os quelicerados que são peçonhentos de importância para os humanos, tá? Por quê? Porque são espécies que têm veneno que pode causar perigo de vida pra gente. Então, começando aqui por esse canto, temos aqui 6 espécimes de aranha marrom. Elas são organismos que podem causar a morte das pessoas, o veneno delas é muito forte. E você não percebe que ela está te picando. Na hora que ela pica, você não consegue sentir. Você vai sentir algumas horas depois, começa a ficar escurecida a região, um hematoma feio, e aí depois começa a necrosar o tecido. Então, muitas vezes as pessoas têm que fazer enxerto de musculatura, perdem partes por causa da picada da aranha marrom, tudo bem? Então, se for uma pessoa menor ou se estiver debilitada de saúde, pode morrer por causa da picada da aranha marrom. Crianças também é perigosíssimo. Eu aqui moro numa região isolada, vegetação em volta e tal, então a gente tem o hábito de bater o sapato. A maior parte das pessoas que tomam picada de aranha marrom ou porque foi mexer num quadro na parede, ela estava atrás e picou o dedo, a pessoa não sente na hora, ou porque botou o sapato e ela estava dentro do sapato e picou o pé. Tá? Então é complicado isso, e sendo nas extremidades é mais perigoso ainda de você perder um pedaço. E a pessoa fica geralmente com sequelas da picada, sente dor na região durante muito tempo, ou descama com frequência, aquela parte do corpo, porque é bem perigoso mesmo, o veneno delas é um veneno necrosante, certo? Essas daqui, ó, essa daqui é a armadeira. Então aqui em cima ela tá de boas, que é quase nunca, porque elas são muito irritadas. Tem muito mais acidente com a armadeira do que com a aranha marrom, porque a armadeira é uma aranha que a defesa dela é atacar. Semelhante a uma naja, por exemplo, ela arma, qualquer coisa ela arma, a jararaca também arma. Então, qualquer coisa ela arma e aí ela vai dar o bote, vai picar, não vai injetar uma super, hiper quantidade de veneno, mas caso ela seja mais jovem ou mais irritada, ou enfim, pode ser uma quantidade que é perigosa para a vida também. É um veneno muito forte, causa muita dor e vários sintomas. Aqui a gente tem, na região sudeste, a gente tem o Butantan, que é um centro de produção de soro contra esses animais que são peçonhentos com venenos muito fortes. E é um lugar para se ir quando a gente está correndo o risco de ter sido picado por um desses bichos. Tudo bem? Aqui então, tem os escorpiões, sendo que o amarelo é o mais perigoso desses dois, mas os dois são perigosos, o veneno muito forte. E essas daqui, ó, são as viúvas negras que a gente tem aqui. Essa daqui e essa ocorre na região sudeste. A professora viúva negra, mas ela não é negra. Sinto muito. A teia delas é super bagunçada, toda tridimensional assim, que são animais muito pacatos, é difícil acontecer acidente, mas quando acontece o veneno é muito forte, tudo bem?